Meus pais deixaram uma mensagem de voz. Você não foi convidado para o jantar. A namorada do seu irmão não gosta de você. Isso foi 3 semanas depois de eu ter feito um empréstimo de US$ 91.000 para salvar a hipoteca da casa deles. Eu respondi, entendido. E então cancelei todos os pagamentos agendados, revoguei o acesso bancário e apaguei 204 comprovantes. Eles começaram a me ligar, mas eu estava na fila do caixa da loja de materiais de construção, segurando uma caixa de lâmpadas e um chuveiro novo, quando meu celular quebrou. Era uma mensagem de voz da minha mãe. Já fazia quase uma semana que eu não falava com eles, algo raro, especialmente depois de tudo que eu tinha feito recentemente. Apertei o play enquanto ouvia o caixa perguntar ao cara da frente se queria doar para alguma campanha escolar. Oi, querida. Disse a voz da minha mãe, forçada, alegre demais, completamente falsa. Só para avisar que vamos fazer um jantar aqui em casa hoje à noite. Mas, não venha, tá? Não é nada pessoal. É que a Melissa se sente desconfortável perto de você. Você entende, né? Depois a gente se fala. Pisquei, voltei a mensagem e ouvi de novo. Melissa. Namorada do meu irmão Kyle há 5 meses. Aquela que, no mês passado, me perguntou se meu trabalho na construção civil era só temporário. A mesma Melissa que vai de jaqueta de marca para churrasco no quintal e que uma vez chamou nossa casa de pitoresca e rústica. Quase ia ali mesmo na fila, mas não teve graça nenhuma. 3 semanas antes, eu tinha assinado um empréstimo pessoal de US$ 91.000 para evitar que o banco tomasse a casa dos meus pais. A aposentadoria deles tinha sido destruída em algum investimento doido que meu pai se recusava a explicar. Eles estavam com 5 meses de atraso e a casa, a única que a gente já conheceu, estava prestes a ser perdida. Usei todas as minhas economias, assinei o contrato e me comprometi com um pagamento pesado de 5 anos que me tirava o sono à noite. E mesmo assim, eu não era bem-vindo no jantar porque a namorada do Kyle não gostava de mim. Saí daquela loja sem comprar nada. Fiquei sentado na minha caminhonete, ouvindo a mensagem no repiata até a raiva descer fundo no peito, do tipo que parece que vai morar ali. Aí abri o celular, entrei no app do empréstimo e comecei a cancelar todos os pagamentos automáticos. Revoguei o acesso bancário. Apaguei os destinatários salvos. Depois entrei no meu bloco de notas, o mesmo onde eu anotava todos os pagamentos desde a faculdade, quando comecei a pagar as contas dos meus pais. Havia 204 comprovantes guardados ali. Hipoteca, contas de luz, conserto de carro, mercado, tudo. Selecionei tudo. Deletei. E respondi, entendido. Foi ali que o fio rompeu de vez. Porque eu nem sempre fui o filho que dizia só entendido. E eu cortei o sistema financeiro. 1 ano atrás, eu ainda era o filho que largava tudo quando o carro do meu pai quebrava no meio da estrada. O mesmo que emprestou $600 para minha mãe quando o cartão dela foi recusado na farmácia. O irmão que emprestou $4.300 pro Kyle cobrir um depósito depois que ele estourou o limite da conta para bancar uma viagem de esqui que a Melissa fez questão de fazer. Nem sempre foi assim. Ou talvez sempre tenha sido, e eu só não enxergava. Quando criança, eu era o confiável, não o favorito. Esse sempre foi o Kyle. Kyle com seu sorriso fácil e seu potencial. Kyle, que bateu 2 carros aos 21 e ainda ganhou um Audi novo de presente aos 25. Eu era o moleque de mãos calejadas aos 16, que passava os verões consertando o telhado e os invernos empilhando prateleira para pagar a faculdade comunitária. Me formei na Debtrey. Ninguém aplaudiu. Quando minha mãe me ligou há 6 semanas, foi o mesmo roteiro de sempre. Açúcar na voz, mas com uma faca enferrujada por baixo. Oi, querido. Odeio ter que pedir, mas estamos com um probleminha com a casa. Estamos um pouco atrasados com o banco. Eles estão sendo irracionais. E você sabe como é o orgulho do seu pai. Quanto é esse um pouco? Perguntei. Silêncio. Ela soltou o ar e disse, 89 mil. Mas tem um pequeno acréscimo de juros. Então, na verdade, tá mais para 91. Eu devia ter rido. Devia ter desligado o telefone. Mas não desliguei. Em vez disso, aceitei um segundo emprego naquela mesma noite.
Liguei pro meu banco no dia seguinte e usei toda a entrada que eu vinha guardando há 2 anos pro meu próprio apartamento, aquele com o qual eu sonhava desde sempre. 3 dias depois, a hipoteca estava quitada. O teto deles estava garantido. Mamãe chorou. Papai resmungou. Kylie mandou um emoji de anjoinha. Eu devia ter visto as bandeiras vermelhas balançando na minha cara. Como na semana seguinte, quando meu pai me ligou pedindo mais $1000 para trocar a geladeira. Ou quando minha mãe disse que, de novo, a conta do celular do Kylie apareceu no meu nome, como se fosse erro do sistema e não a quarta vez que isso acontecia. E o melhor, eu só fiquei sabendo do jantar pelo Instagram. Naquela noite, liguei pro Kylie. Não porque eu esperava um pedido de desculpas, eu só queria ouvir qual desculpa ele ia inventar. Ele atendeu no terceiro toque, como se nada tivesse acontecido. E aí, mano, tudo certo? Você disse pra Melissa que eu sou o tipo radioativo agora? Ele deu uma risadinha nervosa. Ah, vai, não exagera. Não foi nada demais. Foi ideia dela me desconvidar ou da mamãe? Ele respirou fundo. Sendo sincero, você tem estado meio intenso ultimamente. Sempre cansado, quieto. A Melissa sente essas coisas. Ela é muito empática. Empática. Eu peguei um empréstimo de $91.000 para que a sua namorada empática pudesse beber vinho tinto numa casa que eu salvei. Silêncio. Bom, você não precisava, né? Foi você que se ofereceu. Juro por Deus, minha visão ficou vermelha. Eu me ofereci, repeti. Porque o papai estava a dias de perder a casa. Porque a mamãe disse que teria um colapso se tivesse que se mudar. Porque você não conseguia sustentar nem a sua própria vida, muito menos ajudar alguém. Calma, cara, não é tão sério assim, ele disse. Você sempre foi o estável. Todo mundo depende de você. Eu não sou uma ferramenta para ser usada, Kylie. Desliguei na hora. E bloqueei ele. Minha mãe. Meu pai. Apaguei o calendário familiar compartilhado, tirei o acesso deles à minha assinatura do Costco, cancelei o cartão de crédito de emergência que eles usavam teoricamente para necessidades da casa, mas que vivia aparecendo com cobranças de Uber Eats e Spas. Quando o boleto da hipoteca voltou no mês seguinte, meu pai me ligou 4 vezes no mesmo dia. Eu não atendi nenhuma. Em vez disso, sentei e imprimi todos os comprovantes que eu tinha guardado. Todas as transferências. Todos os favores. Todas as contas que paguei por pura obrigação familiar. Coloquei tudo no envelope pardo grosso e enviei para a casa deles. Dentro, só um post-it amarelo. Já que vocês gostam de registros, aqui está o meu. 3 dias depois, meu celular explodiu de chamadas perdidas. Primeiro minha mãe. Depois o Kylie. Depois meu pai. E de novo o Kylie, agora por face time. Recusei. E aí veio a mensagem. Kylie, mano, o que é isso? O pai tá surtando. Mãe, Alex, querida, isso já foi longe demais. Você tá machucando a família. Pai, esse comportamento mesquinho não ajuda ninguém. Cresça e ligue pra sua mãe. Essa foi a gota d'água. Naquela noite, dirigi até a casa deles. Aquela casa que ainda tem meu nome na escritura. A mesma casa que eu salvei. Estacionei do outro lado da rua e fiquei ali, só olhando pelo para-brisa. Luzes quentes nas janelas. As abóboras decorativas ridículas da Melissa na varanda. E aquele capacho cafona com os dizeres, lá é onde está o coração. Bati uma vez. A porta se abriu. E lá estava o Kylie, descalço, de calça de moletom, com uma cerveja artesanal na mão. Nossa, disse ele. Você podia ter mandado uma mensagem antes. Passei direto por ele e entrei na casa. Mamãe estava na cozinha, preparando taças de vinho. Papai no sofá, de braços cruzados, com a postura de segurança de balada. Melissa não estava lá. Graças a Deus. Fiquei parada bem no meio da sala. Sabe, eu disse, com a voz calma, mas firme e alta, se vão me usar como um caixa eletrônico, o mínimo que podiam fazer era me oferecer um lugar à mesa. Papai riu com desdém. Ah, pronto.
Vai começar com esse drama de coitado de mim? Você quis ajudar. Fez porque quis. Concordei. E agora eu tô cancelando essa decisão. Kyle já estava atrás de mim, andando de um lado pro outro. Cara, a gente nunca quis te magoar. É que a Melissa fica desconfortável com negatividade. Você quer dizer responsabilidade? Retruquei. Isso não é justo. Não, começou minha mãe, com aquela voz doce e falsa. Não, cortei. O que não é justo é eu ter salvo essa casa e vocês me dizerem que sou deprimente demais para ser convidada. O que não é justo é acabar com o meu futuro para vocês viverem em paz e ainda me tratarem como se eu fosse descartável. Cuidado com o tom, rosnou meu pai, se levantando. Tô cuidando, sim, respondi. E essa é a última vez que vocês vão ouvir minha voz nessa casa. Enfiei a mão no bolso do meu casaco e joguei um envelope pardo em cima da mesa de centro. Tá tudo aí dentro: cancelamento do empréstimo, revogação do meu nome como garantidora de contas e a carta do meu advogado encerrando minha procuração financeira sobre as finanças de vocês. Kyle piscou, confuso. Espera, o que é isso? Liberdade, respondi. Meu pai abriu o envelope. O rosto dele foi ficando vermelho escuro. Você desvinculou a hipoteca? Fiz mais que isso, falei. Avisei o banco que não sou mais responsável por nenhuma parte do pagamento. Tecnicamente, está no nome de vocês. Eles vão entrar em contato em breve. As mãos da minha mãe começaram a tremer. Mas, a gente não pode, Alex. A gente não tem como cobrir isso. Deveriam ter pensado nisso antes de fazer um jantar na minha casa e me dizer que eu não era bem-vinda. A gente não queria te excluir, disse ela de repente, os olhos cheios d'água. Foi só um mal-entendido. Então considere isso só uma correção, respondi. Meu pai rosnou. Você vai mesmo deixar sua família afundar depois de tudo que a gente fez por você? Virei devagar. Fez por mim? Ri. Você quer dizer me fazer sentir culpada por sustentar todo mundo enquanto o Kyle brincava de casinha com a namorada dele que quer ser influenciadora? Ah, mano, murmurou Kyle. Era só cabo. Para, Kyle. Gritei, e ele recuou. Eu abri mão do meu apartamento. Abri mão das minhas férias. Abri mão do meu sono, da minha paz e dos meus 20 e poucos anos por essa família. E você me expulsou do jantar por causa de aparência. Mamãe estava chorando agora, com o rosto entre as mãos. Papai me encarava, rígido. Isso também foi uma escolha sua, disse ele, seco. Não, respondi, já indo em direção à porta. A escolha agora é de vocês. Quando saí, Kyle tentou mais uma vez. Vamos lá, cara, somos do mesmo sangue. Virei na varanda, olhando para ele. Sangue não te suga até o osso e chama isso de amor. Deixei os três parados na porta, rostos atordoados emoldurados pela luz quente daquela casa construída sobre mentiras. Atrás de mim, não ouvi um único me desculpe. E, sinceramente, eu nem esperava. Eles não acreditavam que eu realmente faria isso. Estava nos olhos deles enquanto eu me afastava, aquela descrença arrogante, aquela certeza de que, como sempre, eu voltaria. Que eu me acalmaria, engoliria meu orgulho e voltaria a ser a pessoa que resolvia tudo. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: 2 semanas depois, a hipoteca entrou em inadimplência. As ligações começaram a multiplicar. Tentaram contato até de números diferentes. Mensagens de voz da minha mãe vinham cheias de soluços e culpa. Meu pai até me mandou um e-mail com o assunto. Precisamos conversar como adultos. Não respondi. Em vez disso, segui em frente. Finalmente assinei o contrato de aluguel de um pequeno estúdio industrial que eu já vinha namorando há meses. Tijolos expostos, uma claraboia, meu próprio espaço. Sem vozes conhecidas ao fundo. Sem sorrisos falsos da Melissa por cima das caçarolas que eu paguei. Usei o pouco que me restava das economias para começar de novo, dessa vez, por mim. E, pela primeira vez em anos, eu dormi. Não aquele sono leve, ansioso, de quem carrega as finanças da família nas costas.
Nem aquele cochilo pesado e sufocante, esperando o próximo telefonema de emergência. Não. Eu dormi de verdade. Boca aberta, sem sonhos, sem culpa. Acordei com silêncio e liberdade. Cerca de um mês depois, o Paul apareceu no meu trabalho. Eu estava no horário de almoço, comendo no tupperware na caçamba da minha caminhonete, quando vi ele chegando. Camisa social amarrotada, olheiras fundas, parado ao lado de um Honda preto com o para-choque rachado. Se aproximou devagar, como se eu fosse um animal arisco. Ei, disse ele, com as mãos nos bolsos. Não falei nada. Continuei comendo, em silêncio. Eles perderam a casa, ele disse. Assenti. Estão hospedados na casa de uma tal de dona. Papai não consegue dormir. Mamãe, não tá bem. Silêncio. Eles estão com medo, cara. Tomei um longo gole d'água. Kylie suspirou. Eu sei que você tá bravo. E eu mereço. Mas, a mamãe fica dizendo que você tá punindo todo mundo. Que isso é cruel. Olhei direto nos olhos dele. Quer falar de crueldade? Tenta abrir mão do seu futuro por pessoas que te enxergam como uma carteira ambulante. Ele engoliu seco. Olha, eu sei que a gente errou. Não, Kylie. Vocês não erraram. Vocês mostraram quem realmente são. E eu decidi sair do jogo. Ele baixou o olhar. A vergonha marcava seu rosto como nunca antes. A Melissa se foi. Ela foi embora 2 semanas atrás. Disse que não tinha se inscrito para todo esse drama. Eu quase sorri. Quase. E agora? Perguntei. Veio atrás de dinheiro? Ele balançou a cabeça depressa. Não. Eu só queria que você soubesse que agora eu entendo. O que você sentiu, o que a gente fez, isso me pegou de surpresa. Deu um passo para trás, respirou fundo e completou. O papai ainda diz que você traiu a família. Mas acho que, no fundo, ele sabe que perdeu a única pessoa que mantinha todos nós unidos. Eu não disse nada. E ele sabia que eu não diria. Quando voltou pro carro, não senti raiva. Nem desejo de vingança. Só alívio. Uma semana depois, encontrei a tia Dona no supermercado. Estava abatida, olheiras profundas, empurrando um carrinho cheio de produtos baratos e refrigerantes de marca duvidosa. Me viu perto da prateleira de cereais. Alex disse, surpresa. Quanto tempo? Assenti, educadamente. Eles estão lá em casa, comentou, como se eu já não soubesse. Sua mãe não para de chorar desde que perderam a casa. E o meu pai? Fica sentado em silêncio a maior parte do tempo. Disse que você ainda vai mudar de ideia. Não vou. Ela me olhou como se tentasse descobrir se eu estava falando sério. Você sempre foi o calado, disse, por fim. Mas agora eu entendo que calado não é o mesmo que fraco. Não, respondi. Significa paciente. E me afastei. Antes de eu sair, ela assentiu lentamente e murmurou. Sabia que seu primo Joey passou por algo parecido? Situação diferente, mas a mesma chantagem emocional. Ele também cortou laços. Salvou a própria vida. Pesquei. Agradeci com um simples obrigado. Às vezes, a verdade que a gente precisa ouvir vem das pessoas mais inesperadas. Semanas viraram meses. O silêncio dos meus pais se tornou mais denso, mais frio. Aquele tipo de silêncio que vem carregado de expectativa, como se estivessem esperando que eu pedisse desculpas, por tê-los magoado. Mas eu nunca pedi. Em vez disso, reconstruí minha vida. Me formei em gestão de projetos, consegui clientes maiores, contratei 2 assistentes e finalmente, reservei minhas próprias férias. As primeiras em anos. Sem ligações de emergência, sem ter que zerar a conta para consertar o carro de alguém. Só eu, o mar, e o som das ondas substituindo cobranças e acusações. Foi numa noite de dezembro que recebi a mensagem. Número desconhecido. Era do ex-marido da Melissa, não o Kylie. O outro. Sei que a gente não se conhece, mas queria te agradecer.
Você fez certo em cortar laços. A Melissa destruiu meu crédito, estourou meus cartões e disse pros pais que eu era abusivo só porque tentei impor limites. Você se salvou. Isso exige coragem. Se algum dia duvidou, não duvide mais. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Então fiz uma captura de tela e enviei pro Kyle. Sem legenda. Sem explicação. Só a verdade crua, clara e impossível de negar. Naquela noite, pela primeira vez na vida, percebi uma coisa. Eu não era o vilão da história da minha família. Eu era o artista da fuga. E finalmente me livrei das correntes. Sempre imaginei que o fim dessa história viria com um peso enorme. Achei que me afastar da minha própria família, depois de décadas vivendo sob o peso do dever e do afeto condicionado, fosse me quebrar. Achei que isso ia esmagar algo dentro de mim, algo essencial. Mas não aconteceu. No lugar disso, eu acordei mais leve. E com raiva. Não era o tipo de raiva que queima tudo ao redor. Era o tipo que constrói limites. O tipo que sussurra, com firmeza, nunca mais. Meus dias voltaram a ser meus. Acordava quando queria. Comia quando tinha fome. Ria quando achava graça. E eu realmente ria. Não aquele sorriso forçado, seco, que eu soltava quando Kyle fazia mais uma piada às minhas custas. Voltei a malhar. Troquei, finalmente, minha caminhonete velha. Me matriculei numa oficina de marcenaria aos fins de semana, só porque eu podia. Pela primeira vez, a vida não parecia uma emergência constante. Depois veio a campanha da culpa. Minha caixa de entrada se encheu de mensagens de parentes, tias distantes, primos, e até vizinhos com quem eu não falava há 5 anos. Sua mãe está devastada. Você devia ligar. Seu pai é durão, mas ele te ama do jeito dele. Você está punindo eles só por precisarem de você. Isso não é justo. Justo? Foi justo perder o casamento do meu melhor amigo porque eu precisei transferir $3.500 para ajudar nas contas de luz e água? Foi justo cancelar minhas primeiras férias em anos porque o Kyle destruiu o carro e precisava de dinheiro para dar entrada em outro? Foi justo eles darem um jantar na minha casa e depois me dizerem para não aparecer? Deixe-me esclarecer uma coisa. Eu não me afastei da minha família. Eu me afastei da dívida que vinham me vendendo como amor. E foi aí que eu comecei a viver. Semana passada, recebi uma mensagem do meu antigo chefe. Aquele que sempre dizia que, se eu não diminuísse o ritmo, iria acabar me destruindo. Na época, eu achava que ele era só mais um frustrado. Hoje, entendo que ele estava certo. A mensagem dizia: soube que você finalmente escolheu a si mesmo. Estou orgulhoso de você, cara. Aquilo significou mais do que qualquer desculpa que minha família jamais teve coragem de me dar. 2 dias atrás, encontrei alguém que não via há anos, o ex de verdade da Melissa. Aparentemente, ela também deixou o Kyle, como deixou todos os outros, assim que o dinheiro acabou. Ele estava mais magro, com ar cansado, mas leve. Ela destruiu tudo e me disse. Mas, de uma forma esquisita, sou grato. Se ela não tivesse queimado tudo, eu nunca teria recomeçado. Assenti. Às vezes o fogo limpa a floresta, respondi. Abre espaço para algo melhor. Antes de ir embora, ele disse: Kyle tá morando com um amigo agora. Disseram que ele tá te procurando. Eu apenas sorri. Ele não vai me encontrar. Porque eu nunca estive me escondendo. Eu fui embora. Não desaparecida. Não perdida. Livre. E aqui está a verdade que aprendi tarde, mas há tempo de me salvar. Família não é quem compartilha seu sangue. É quem respeita seus limites. É quem te aplaude quando você se levanta. Não quem te agarra quando você tenta crescer. Meus pais tiveram todas as chances de serem família. Eles escolheram o mais fácil. Eles escolheram o Kyle. Eles escolheram a Melissa. E, no fim, escolheram o silêncio, justamente quando eu mais precisava de apoio. Então, eu fiz a minha escolha também. Eu não cortei contato por vingança. Cortei para sobreviver. E agora, estou prosperando.
Se você está lendo isso e é a pessoa estável, responsável, a aposta segura da sua família ou do seu círculo, deixa eu te dizer algo que ninguém nunca me disse. Você não é egoísta por querer paz. Você não é cruel por se afastar de quem te destrói aos poucos e ainda chama isso de amor. Você não é o vilão por, finalmente, dizer chega. Você é humano. E você merece mais do que ser o plano B de alguém. Você merece viver. E, finalmente, eu também mereço.